Eu tô a par, o Nicola só interessa pra ele campeonato português e a portuguesa. Eu tô bem pouco a par, eu vou confessar que pode deixar o Pretzel falando hoje e deixa ele brilhar. Quem sabe tu tira ele, André. Quem sabe a gente só faz nós dois hoje, hein? Pode ser. Olá, estamos começando o Segunda Bola, o podcast de esportes do Yahoo Brasil especializado em futebol. Eu sou o André Carboni, editor do Yahoo Esportes, e eu sou o mediador dessa discussão muito acalorada dos nossos blogueiros Alexandre Pretzel e Jorge Nicola, os chefões da imprensa esportiva brasileira. E aí, Pretzel, tudo bem com você? Eu vi que depois que o Matheus passou por aqui, você tá mais leve, mais alegre, mas hoje eu já voltei. Não, sabe que eu tenho o maior respeito por ti, cara, e eu gosto muito de ti, mas o Matheus, ele é menos, como é que eu posso dizer, ele é mais equilibrado na hora de interagir conosco, né? Certo? Ele permite que as ideias sejam mais convergentes. Ao contrário de ti, que apesar da minha profunda admiração, você tem uma inclinação pelo Jorge Nicola e uma rejeição em relação a mim. Mas eu supero isso com muitos argumentos, eu não tenho a menor dúvida disso. Sei. E o maravilhoso Jorge Nicola, como está hoje, Nicolinha? Um abraço para vocês, saudações. O Pretzel, eu não sei de onde ele tira essas coisas da cabeça dele. O Carboni trata a mim como trata o Pretzel e a todos, sem distinção. Acontece que, assim como vocês que vão nos ouvir, vocês tendem a concordar comigo e não com o Pretzel. Ele se sente muito isolado e começa a conspirar, a teoria da conspiração. Mas faz parte, vamos se divertir. Eu quero dizer que, apesar de a gente estar gravando num momento de sol, dá para ver pela minha janela, o Nicola acordou às 3 da tarde, viu? Então, o dia do Nicola tem começado... o dia do Nicola tem começado às 15 horas. Isso é um negócio interessante, uma mudança de fuso, é interessante. Deixa eu contar um bastidor em cima do que o Pretzel falou. O bastidor rapidinho, Carboni. Nos últimos dias o nome do Renato foi muito especulado no Santos e no Corinthians, né? E aí eu tenho um amigo próximo do Renato e eu vivia incomodando o cara pra tentar descobrir coisa, né? E aí o cara, pelo menos por uns 2 dias, falou: Nicola, já te falei, não adianta você vir pedir informação do Renato antes da 1h30. Ele não levanta antes da 1h30. E o Renato é aquele cara que não usa o WhatsApp, não gosta de telefone, ele se informa super pouco. Foram dias complicados, mas deu tudo certo. Muito bom. Bom, hoje os assuntos são os campeonatos de seleções. Nós temos a Eurocopa e a Copa América, que começam ambas nesse fim de semana. A Euro começa no sábado, dia 12, e a Copa América no domingo, dia 13. Ambas com regulamentos diferentes das edições passadas. Para quem não se lembra, o campeão da última Euro foi Portugal. Ganhou na prorrogação da França por 1-0 e sendo precedido aí por uma Espanha bicampeã. Já na Copa América, o Brasil foi campeão em casa em 2019, em cima do Peru, sendo precedido por um Chile bicampeão em 2015 e 2016, naquela Copa América Centenário. Venceu as duas na Argentina nos pênaltis. Mas agora a gente começa falando da Euro. A Euro, dessa vez, tem 24 times, diferentemente dos 16 das últimas edições. Além disso, o torneio vai ser disputado em 11 sedes, uma sede por país, e a final vai ser em Wembley. Essas 24 equipes são divididas em 6 grupos de 4, classificam-se para as oitavas de final os 2 primeiros de cada grupo e os 4 melhores terceiros, como eu odeio essa falha matemática. Algumas seleções médias tradicionais, que costumam chegar várias vezes aí nas competições internacionais, ficaram de fora. A Sérvia, a Irlanda, a Noruega, a Romênia, a Islândia, que tem chegado muito aí, mas não tem nenhuma grande seleção fora. Nós vamos falar grupo a grupo aqui, mas só para o nosso ouvinte e telespectador ter uma noção clara de como foram as eliminatórias da Euro. A Itália e a Bélgica foram os times que destruíram nos seus grupos, com 10 vitórias em 10 jogos. Outros times se destacaram, são sempre favoritos: França, Inglaterra, Alemanha, Espanha, além das menos tradicionais Ucrânia e Polônia, que esta que pegou um grupo fraquíssimo, mas destruiu também. Bom, nós vamos aí para o grupo a grupo, e lá no fim a gente vai falar dos grandes favoritos. Você tem alguma coisa contra Portugal?
E Portugal não foi tão bem nas eliminatórias, por mais que tenha... Mas você falou sobre chances de título, você nem citou Portugal? Tem alguma coisa contra? Não citei. Pelo que eu saiba, você é descendente. Sou descendente. Minha família, por parte de mãe, é lá de Amarante. Mas eu estou citando as seleções que foram bem nas eliminatórias, não foi o caso de Portugal. Quando a gente for falar grupo a grupo, a gente vai falar aí de todas essas seleções. Então vamos começar pelo grupo A, que tem Itália, Suíça, Turquia e País de Gales. Pretzel, o que você acha desse grupo A? Vai ser um tranquilaço para a Itália? Não. Esse grupo é parelho. Eu comentei 2 jogos da Itália agora na primeira perna da eliminatória europeia. A Itália fez 100% de aproveitamento. Ganhou da Irlanda do Norte, da Bulgária e da Lituânia. Um grupo até certo ponto fraco, mas sem jogar bem nenhuma das 3 partidas. É um time extremamente físico, extremamente pesado. Mas é uma equipe que, por exemplo, olha só o que eu vou dizer, como a geração passada, a Itália, depois que ganhou o Mundial em 2006, ela caiu fora na primeira fase em 2010, em 2014 e não conseguiu classificação para 18. Para vocês verem o vazio que ficou nessa geração de 3 Copas do Mundo atrás. E aí a Itália agora, o que ela fez? Renovou a seleção, o futebol interno está bem mais vistoso, bem mais técnico do que em anos anteriores. Você tem times médios ali com bons padrões, com boas estruturas, mas a seleção é um time pesado. O que eu quero dizer com isso? É um time físico, um time duro, sem grandes habilidades. Então eu tô vendo assim, a Itália favorita pode ser, mas tem a Suíça que tá no grupo dela também, na eliminatória europeia, e os dois estão com 100% de aproveitamento e vão se enfrentar em setembro. Então Itália e Suíça são 2 forças. País de Gales depende muito do Gareth Bale, mas é uma equipe que foi 3ª colocada na Euro passada, chegou na semifinal. E a Turquia começou bem a eliminatória, ganhou da Holanda por 3-0 e tem uma geração bem equilibrada. Eu colocaria assim, Itália e Suíça brigando pelo primeiro posto e Gales e Turquia lutando por classificação. Eu acho esse grupo difícil, não é um grupo fácil não. E desse grupo, Brett, se você vê algum desses times, como a Itália, favorita ao título? Ou você não apontaria entre os 3 favoritos ao título? Para mim o campeão não sairá desse grupo, mas eu acho que a Turquia pode incomodar, a Suíça que vem com uma geração muito equilibrada e em 4 Copas seguidas, de 2006 a 2018, uma equipe que enfrentou o Brasil na última Copa, por exemplo, e não perdeu para o Brasil. Então, assim, eu tenho uma ideia de futebol na Suíça. A Turquia, que só jogou a Copa de 2002 e tem um vazio gigantesco, mas foi bem na Euro de 8, mas também agora que está voltando a se renovar. E País de Gales, que só disputou uma Copa do Mundo em 58, onde enfrentou o Brasil e caiu fora nas quartas de final, na Suécia, é uma seleção que só tem jogador que atua em outros países, e sempre em times grandes. Então eu acho que é bem equilibrado, mas eu não acho que o campeão vai sair desse grupo aqui, não. E aí, Nicola? Eu não tô tão convencido assim quanto o Pretzel de que a Itália vai ter dificuldades. Eu vejo a Itália como favorita, embora o futebol da Itália não seja um futebol de muito primor técnico há bastante tempo. Sempre foi muito mais disciplina, tática e competitividade física. Eu acho a Itália bem favorita a passar com o primeiro lugar. País de Gales ou Suíça, ou Turquia. Eu acho que esse segundo lugar vai ficar com a Turquia. Estou imaginando a Turquia ficando em segundo e aí uma briga pelo terceiro lugar entre País de Gales e Suíça. Não gosto da Suíça, esquema muito quadrado, o Seferovic como centroavante, eu detesto o Seferovic, fiz muito jogo do Campeonato Português, acho o Seferovic horroroso. Enfim, não me animo tanto quanto o Pretzel não com os adversários da seleção italiana. E lembrando que a Itália joga os seus jogos em casa, tá? É uma das sedes. E, enfim, isso pode não valer tanto com pouca ou nenhuma torcida no estádio. O grupo B tem Bélgica, Dinamarca, Finlândia e Rússia. E aí, Pretzel, a Bélgica vai passear ou não? Não, eu acho que a Bélgica a Bélgica e a Dinamarca vão disputar a primeira vaga. A Dinamarca tem uma seleção bem entrosada, com bons jogadores. Na eliminatória europeia é uma das poucas seleções com 100%. A Dinamarca fez 9 em 9, a Bélgica fez 7 em 9. Então as duas elas brigarão pelo primeiro posto. A Rússia pode ficar em terceiro e a Finlândia fará figuração depois de conseguir disputar a Euro através da repescagem.
E você acha que a Bélgica tá entre as suas 3 favoritas ao título? A Bélgica está entre as favoritas, mas assim, essa primeira fase a gente tem que ver o seguinte. Primeiro, vem todo mundo de fim de temporada. Né? Vem todo mundo de fim de temporada. A Euro, em 2016, a Euro foi fraca tecnicamente. A gente esperava, assim, grandes jogos e isso não aconteceu. E agora eu acho que vai se repetir. Só que a Bélgica tem 3 ou 4 jogadores individuais que podem decidir. Então, eu cito aí o De Bruyne e o Lukaku, que são 2 monstros. O próprio Hazard, que na seleção joga melhor que tem jogado no Real Madrid. Né? E a Dinamarca tem uma geração muito boa, muito experiente, certo? E que pode incomodar. Mas eu coloco assim, a Bélgica assim, entre umas 4 favoritas aí para ficar contigo. Aí, Nicola. Para mim, a Bélgica sobra nesse grupo, sobra até mais do que a Itália no grupo que a gente... Tu não tá vendo as outras seleções jogarem, tu tá muito pelo nome, me desculpa. É que você vê equilíbrio onde não existe, mas tudo bem, a gente respeita... Não existe, não. A gente respeita as opiniões adversas. Onde não existe? Você acaba de dizer que a Bélgica é uma das favoritas, uma das 4 favoritas ao título, concordo contigo. Não significa... Não, depois você diz que a Bélgica vai ter dificuldade com a Dinamarca. Não, são 2 coisas diferentes, meu irmão. Primeiro, o André perguntou se eu acho a Bélgica uma das favoritas. Sim, antes de começar a competição. Mas eu vejo que no grupo ela pode ter dificuldade, principalmente com a Dinamarca. É isso. E aí que a gente discorde. É importante que discorde, até para que o podcast não fique muito maçante, muito chato. Então é até bacana. Você nunca viu a Finlândia jogar, você persegue o futebol finlandês também. Mas peraí, então... mas se eu tivesse visto também, parece que não faria diferença. Que você falou que a Finlândia vai fazer figuração. Então, se eu tiver escolhido algum time para não assistir, é bom que não tenha sido a Finlândia, porque você acabou de falar que a Finlândia vai só participar. Não, é que eu tenho opiniões diferentes de ti, é por isso. Ótimo, e é muito bom isso. Eu acho que a Bélgica passa com facilidade, um aproveitamento próximo do 100%, com a Dinamarca em segundo, a Rússia em terceiro. Não vejo todo esse protagonismo da seleção dinamarquesa, reconhecendo alguns bons talentos. O Eriksen é muito bom jogador, o Daniel Vaz, enfim, tem uma geração de pequenos e pontuais bons jogadores, que não formam um time compatível para tirar pontos ou para criar muita dificuldade, eventualmente tirar a Bélgica da primeira colocação. O grupo C, ele tem a Áustria, a Holanda, a Macedônia e a Ucrânia, que eu já falei lá no começo que fez uma grande eliminatória. E aí, Pretzel, o que você acha desse grupo aí? A Ucrânia, que é a atual campeã mundial sub-20 também. Então, a Ucrânia está com um trabalho interessante, treinada pelo Tchevchenko. A Macedônia se classificou na repescagem, é histórica a classificação. Tem o Pandev, que é muito bom jogador, tem o Elmas também, apesar do Pandev ser veterano, e a Macedônia ganhou da Alemanha, na Alemanha, por 2-1 na eliminatória europeia. Então a Macedônia endureceu o grupo da Alemanha na eliminatória europeia. Vai classificar para a Copa? Eu acho que não, mas é uma equipe que merece um pouco de atenção. Eu não vejo nenhuma facilidade nesse grupo. Talvez aqui a seleção mais fraca aqui para mim seja a Áustria. Certo? Mas eu vejo como protagonista a Holanda em primeiro, Ucrânia em segundo, e aí para mim a Macedônia pode tirar ponto de alguém, mas eu acho que esse grupo aqui nós não teremos um terceiro colocado. Então eu ficaria com Holanda em primeiro e Ucrânia em segundo, com respeito à Macedônia. Enfim, concordamos, hein, Pretzel? Eu tô com o Pretzel nessa, Carboni. Holanda em primeiro, sem tanta facilidade, com Ucrânia em segundo, Macedônia e Áustria tirando pontos entre si. E não tem campeão desse grupo aí, né? Não, é difícil. O futebol holandês, a Holanda tomou 3-0 da Turquia, a Holanda fez 6 pontos em 9. Mas o primeiro jogo contra a Turquia tomou 3-0 e um banho de bola. Então é o seguinte, tem bons jogadores, é treinada pelo Frank de Boer, tem o De Jong, tem o De Ligt, tem o rapaz que jogou agora no Manchester United, Van alguma coisa, Van Beek. Van den Beek, exatamente. Tem o Depay, tem o Promes, tudo bem, é uma geração boa, tem o Silas no gol. Coletivamente ainda não engrenou. Exatamente, o técnico é o Frank de Boer, então eu acho que a Holanda para título, eu acho que não também. Lembrando que o Pretzel está falando das eliminatórias para a Copa, aí que são mais recentes, inclusive, do que a eliminatória da Euro que eu tô me referindo. Bom, grupo D, tem a Croácia, a República Tcheca, a Inglaterra e a Escócia. E aí, Pretzel? Fico feliz com o futebol escocês de volta, né, que não vai à Copa do Mundo desde 98, sempre foi uma seleção de muita tradição, assim como a Áustria, desde 98
não conseguem chegar numa Copa do Mundo, mas aqui eu acho que tem uma força bem definida e muito à frente dos outros, que é a Inglaterra, a primeira do grupo, com a geração que tem. E aí, em segundo, eu ficaria com a Croácia, mesmo com um time envelhecido, um time muito experiente, atual vice-campeão do mundo. E acho que Escócia e República Tcheca com muita tradição, a Escócia também, mas com seleções hoje tecnicamente fracas. Para mim, não tem terceiro nesse grupo. Inglaterra em primeiro, Croácia em segundo. Inglaterra em primeiro, Croácia em segundo, com República... Cara, a República Tcheca, a mim, né, não vou falar pelo Précio, a República Tcheca sempre apresenta, ela tem mais potencial do que ela demonstra dentro das 4 linhas. Não vejo nem a República Tcheca nem a Escócia dificultando ou criando enormes empecilhos. A seleção inglesa, num processo de renovação com bons jogadores, com jogadores bastante promissores, eu só não sei se eu encaixaria a Inglaterra entre os 5 favoritos ao título, entre os 4 favoritos ao título da Euro. Eu tenho dificuldade em colocar a Inglaterra entre os principais, na primeira prateleira. Para mim aparece na segunda prateleira dos principais times dessa Euro. Eu coloco facilmente na primeira. E você, Prétio? Eu também. Inglaterra é uma das candidatas ao título. Mas Inglaterra quantos candidatos nós estamos falando? Eu estou falando em 4. Escolher em 3 ou 4. Eu tô falando nos 4 que chegarão nas semifinais, perfeito? E daí vai sair o campeão. Quais são? Tá. Para mim, Bélgica e Inglaterra até agora. Tá. Nós vamos falar de outros grupos aqui. Eu não sou tão pessimista assim como o Prédio com a Itália, mas vamos lá. Vamos pro grupo E. Polônia, Eslováquia, Espanha e Suécia. Aqui tem 3 classificados para mim. A Eslováquia fica fora, é um time que eu acho que talvez não faça nenhum ponto. Tá fazendo inclusive uma eliminatória razoável só. Né? E aí a primeira colocação é uma incógnita. A Espanha tá com uma renovação crescente, né? Parece que tem até um vazio. O Sérgio Ramos, por exemplo, não foi convocado por lesão. O Luiz Henrique não quis convocá-lo. A Polônia é uma equipe que foi mal no Mundial da Rússia, mas é praticamente o mesmo grupo, com mais experiência, com o Lewandowski. E a Suécia é sempre a Suécia, uma seleção de muita tradição e que incomoda. Cara, eu ficaria assim, 3 classificados: Espanha, Polônia e Suécia. Mas se eu tivesse que escolher o primeiro, vou te falar, viu? Pra mim o primeiro aqui vai ser a Polônia. Então vamos discordar, eu e Pretzel. Eu vou de Espanha em primeiro, Suécia em segundo, com a Polônia ficando na terceira colocação, exatamente pelo fato da Eslováquia talvez nem pontuar. Isso pode ser fator preponderante para que os 3 do grupo passem, né? Levando em consideração aquilo que o Carbone estava lembrando no começo, que os 2 primeiros de cada grupo passam e a gente ainda vai ter o acréscimo de alguns terceiros colocados. Eu acho que a Polônia passa em terceiro pela fragilidade da Eslováquia. E a Espanha, para vocês, não tá nos 4? Não entra. Eu acho que tá junto da Inglaterra, quase no mesmo nível na segunda prateleira. Depois a gente pode até brincar com essa história das prateleiras, que é sempre interessante. Mas para mim, Itália, Inglaterra e Espanha aparecem na segunda prateleira. Bom, então no grupo F, o Nicola vai ter um monte na primeira prateleira aqui. O grupo F é o grupo da morte, né? Claramente. França, Alemanha, absurdo esse grupo, né, cara? Portugal e Hungria. Assim, coitada da Hungria, né, gente? O que você acha, Prédio? A Hungria, quem perder ponto para a Hungria vai ficar em terceiro. Então eu acho que a Hungria tá fora. Aí teremos 3 classificados, porque o equilíbrio é muito grande. Eu vou ficar com a França em primeiro, Portugal em segundo e a Alemanha em terceiro. E desse grupo aí, eu coloco França e Portugal junto com Bélgica e Inglaterra, apontando meus 4 favoritos ao título. Eu tô com o Prédio em relação à classificação final do grupo, com a França em primeiro. Eu acho hoje a França a maior favorita a qualquer tipo de campeonato que for disputar, à frente até da seleção brasileira. Já tinha uma seleção muito boa e tem uma capacidade de revelar novos jogadores espetacular. Uma seleção que sempre se dá bem. E ficou gente fora, hein, ô Jorge? Pois é. É uma seleção que sempre se dá bem contra o Brasil. Cara, talvez eu, como torcedor da seleção brasileira, de maneira geral, aquela seleção que eu mais tenho medo, invariavelmente, é a seleção francesa. Eu acho que a França passa em primeiro, eu acho que Portugal passa em segundo, com a Alemanha em terceiro, e a Hungria sem pontuar. Puta grupo desesperador. Sorteio... sorteio, né? Mas que sorteio maluco, né? E aí eu colocaria...
apesar de enxergar a Alemanha como terceira e ver esse processo de renovação muito complicado, com muitas dificuldades na Alemanha, eu colocaria a seleção alemã no primeiro pote de favoritas. Né? Meus potes de favoritos tem a Bélgica e esses 3 times do grupo F, no segundo pote com Espanha, com Inglaterra e com Itália. São os meus 7 candidatos, e eu acho que 7 é muito exagero para falar em títulos, mas se vocês me permitirem, eu vou trabalhar desse jeito. Agora, a Alemanha, que o Joachim Löw termina a Eurocopa e já assume o Hans Flick, né? Anunciado, no momento que nós estamos gravando aqui, já foi anunciado como o novo técnico da seleção alemã. E o Löw, que estava brigado com o Boateng, com o Hummels e com o Miller, tinha banido os 3 da seleção, agora a água bateu no queixo, ele chamou o Hummels e o Miller de volta. Então os 2 foram chamados para a Euro, porque a renovação da Alemanha não estava funcionando muito. Tanto é que a Alemanha tomou 6 da Espanha recentemente aí pela Nations League. Ô, Pretzel, o Nicola fica reclamando que você faz média e tal. O cara aponta 7 favoritos ao título aí, né? Foi exagerado. Eu acho. Não, então, eu vou trabalhar com os 4, tá? Vou trabalhar com os 4. Assim meus filhos acertam também. Eles têm 10 favoritos na Euro aqui. Eles estão ouvindo o podcast aqui, eles estão dizendo, pô, eu tenho 10 favoritos na Euro aqui. Então vou trabalhar com os meus 4 primeiros, tá? Vou deixar Inglaterra, Itália e Espanha fora. Pronto. Resolvido. E aí, Pretzel, qual que são os seus 4 favoritos? E se tem alguém na segunda prateleira aí? É claro que nós estamos falando aqui antes de qualquer cruzamento, né? Numa quarta de final pode dar um grande confronto aí. Claro. Por exemplo, as semifinais de 16 foram Portugal e País de Gales e França e Alemanha. A França eliminou a Alemanha e Portugal eliminou o País de Gales. O País de Gales chegou até a semifinal com o Gareth Bale. Então eu acho que nesse ano, se houver essa possibilidade em condições normais, para mim as semifinais vão ser essas mesmo. Vão ser França e Bélgica, Inglaterra e Portugal. E eu apontaria assim eu apontaria uma final entre França e Inglaterra. Eu concordo com o Pretzel, só não colocaria Portugal para colocar a Itália dessa vez. Única discordância. Então, pelo que todos nós falamos aqui, só a França é unanimidade, né? Como favorita ao título. Se a França não botar uma marra, né, senhores? Não sei se vocês concordam, porque você sabe, né? Time que é campeão do mundo, as últimas Copas aí, quem foi campeão do mundo no ano anterior não passou da primeira fase. Por quê? Muita marra, jogadores relaxados, mal preparados fisicamente. Então, se a França não botar uma marra, a França é favorita na Euro e na Copa de 2022. Se não botar uma marra. Perfeito. Bem por aí. Ao lado, um pouquinho abaixo a seleção brasileira. Para mim, são as 2 principais seleções do mundo hoje. Bom, falando em seleção brasileira, agora o assunto é a nossa querida Copa América, que será disputada apenas na Argentina, depois da co-anfitriã. Mas você tem certeza? É o que estão falando. No momento que a gente está gravando, a Colômbia porque até lá é capaz de mudar, hein, meu? No momento que a gente está gravando, a Colômbia desistiu e... passando por uma crise social e política aí. E a Copa América também tem alterações no regulamento, não estamos contando aqui, né? Estamos gravando antes dos 2 jogos das eliminatórias que existem antes da Copa América, então não sabemos o que aconteceu nesses jogos. Dessa vez serão 2 grupos de apenas 5 seleções, não tem convidado, e classificam 4 de cada grupo para as quartas de final. Isso faz com que a primeira fase seja um treino de luxo para o Brasil, aí não sei se vocês concordam. Mas vamos falar do grupo A, né? Que eu não sei, na minha cabeça todos os fortes ficaram no grupo A, tirando o Brasil, mas temos Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai e Bolívia no grupo A. Vai sobrar para Bolívia essa vaga fora aí? É igual a eliminatória sul-americana. A Bolívia não vai fazer nenhum ponto. E a fórmula como é que é? Passam os 4 primeiros, é isso? 4. Passam 4. Quartas de final. E 10 se elimina 2 para ficar 8. Isso é uma piada, velho. É uma piada isso aí. Não, a Bolívia fora. Eu acho que a Bolívia fora num grupo e a Venezuela no outro. Eu acho que isso aí é ponto pacífico, isso aí. São muito fracas as 2 seleções. Certo. E no outro grupo é Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. Sabe qual é o problema? Muita gente até, vou dar uma viajada, mas para tentar me fazer entender. Muita gente ainda vê a Sul-Americana como um torneio de pequeno escalão, né? Equivale à Liga Europa sem ter nem metade do peso. A Conmebol fez um movimento na Sul-Americana que eu julguei interessante para essa temporada.
Em vez de já começar com mata-mata, fazendo com que os clubes corram o risco de estar eliminados com 2 jogos, criou-se uma fase de grupos. E a sacada principal foi de colocar só o primeiro como classificado para a próxima fase. O que obriga qualquer jogo, independentemente do adversário, a ser um jogo importante. Aí vem a Copa América e acaba com qualquer coisa nesse sentido. Você tem 10 times, 8 se classificam para a próxima fase. Nem o Campeonato Mineiro, que tem 12 times e classificava 8, é tão generoso, é tão bondoso. A gente vai ter uma primeira fase arrastada, uma primeira fase chata, que pouca coisa interessa. O fato da gente ter 5 times em cada grupo faz com que cada time folgue, um time pelo menos por grupo folgue a cada rodada, enfim. E para completar, só para piorar tudo, Não, mas aí tu aumentou um jogo, né? Nessa fórmula, Jorge, tu aumentou um jogo na primeira fase. Ao invés de 6 jogos para ser campeão, agora você precisa de 7. É isso, tem mais essa. Mas o pior de tudo é que a gente ainda assistiu a um sorteio de grupos que foi, para mim, bem desequilibrado. Você tem um grupo A com times mais... com Argentina, com Uruguai, Paraguai e Chile. São 4 candidatos à classificação. No grupo B você tem o Brasil e a Colômbia e talvez a seleção equatoriana. Talvez, não tenho tanta convicção assim. Então há também, para piorar ou para completar tudo, um desequilíbrio entre os grupos. O Brasil, se levar a sério, o Brasil ganha essa Copa América com o pé nas costas. Vocês acham o Brasil muito superior à Argentina e Uruguai, né, nesse momento? Muito superior. Se bem que assim, a convocação da Argentina foi uma boa convocação, hein? O Lionel Scaloni, ele tá ganhando experiência, foi uma boa convocação. No Uruguai, eu tô falando das eliminatórias, certo? Nós estamos gravando antes da Copa América, eu tô falando das eliminatórias. A convocação da Argentina foi muito boa. Eu não sei se o Messi vai jogar a Copa América, por exemplo. Eu não sei. Né? O Tabárez, na convocação do Uruguai para as eliminatórias, não chamou o Cavani. E o Cavani tá jogando bem no Manchester United. Me chamou a atenção isso. Não chamou o Cavani. Então eu acho que vamos ver como é que eles vão tratar a Copa América, né? Daqui a pouco o treinador, o Tabárez, decide colocar o time sub-23 para ganhar experiência. Claro, a Argentina convocar jogadores do próprio país, porque na convocatória para eliminatória, o Scaloni não chamou ninguém que joga na Argentina. Ninguém. Daqui a pouco, na Copa América, ele possa fazer experiência. Vamos ver. O que você acha, Nicola? Temos essa dúvida ainda de como que os times chegam, mas inicialmente o Brasil é muito favorito? O grande ponto qual é a disposição de cada uma das seleções, né? Porque na Euro, a gente, assim como para alguns países da América do Sul, essa competição chega no momento de fim da temporada. Na Argentina, os clubes estão acabando a temporada agora, ao contrário do Brasil, que a gente está reiniciando uma colando na outra, né? Então, a minha grande preocupação é constatar qual o nível de entrega, de concentração, de exigência que os próprios jogadores da seleção brasileira vão se impor. Eu acho que o fato de a Copa América ser disputada na Argentina diminui o favoritismo do Brasil, cria uma situação de equilíbrio com os argentinos, ainda fazendo a ressalva de que a gente não vai ter público, mas o fato de jogar em casa pode ser algo a favor da seleção argentina. Eu vejo o Brasil um pouco acima da Argentina e todos os demais países bastante abaixo, há um desnível bem grande. Se há equilíbrio na Euro, em que eu citei 4 favoritos com mais 3 candidatos, aqui eu vejo no máximo 2, já chutando um pouquinho o pau da barraca. Ô André, você é testemunha que se eu sou o Tite, eu ponho a Sub-23, a seleção olímpica, para jogar a Copa América. Eu testaria a seleção olímpica durante a Copa América, eu faria isso. O problema da seleção olímpica, Pretzel, é que tem muitos jogadores que jogam no Brasil, né? E aí você vai desfalcar o time por 2 meses, basicamente. Que você, no momento em que acaba a Copa América, são cerca de 7 dias, 10 dias para começar a Olimpíada. Mas com os estrangeiros poderá acontecer isso? O que não pode acontecer? Se tu vai convocar o Matias Vinha, por exemplo, se convocar para a Copa América, ele vai ficar 2 meses fora. Se convocar o Guerreiro no Peru, ele vai ficar fora do Inter. Não, mas eu tô falando emendando com a Olimpíada, que tem só 2 semanas, tudo bem. Ah, tá, perfeito. Mas a Olimpíada, ela tem 10 dias de treino aí, que acaba a Copa América. Eu duvido que esses 7, 10 dias os jogadores voltem para seus equipes, vão ficar ali.
Então, aí acho que assim, vai ter muito time reclamando, porque são justamente os principais jogadores ali, né? Mas a reclamação é eterna, né? A reclamação é eterna, infelizmente. É eterno. E lembrando que, assim, o nosso calendário tá rolando solto, mas a Europa parou, né? Essa é uma grande diferença da Copa América aí eu acho que assim, não precisariam poupar os jogadores. Cara, o que o Pretzel tá dizendo é que você poderia dar férias aos jogadores um ano antes de uma Copa do Mundo, eu entendo, mas justamente assim, os jogadores que jogam no Brasil seriam prejudicados aí, eles chegariam muito mal para uma suposta Copa do Mundo em 2022 aí, né? E aí só mais uma coisa, Carboni, são 7 meses sem seleção brasileira, sem convocação. Isso vale para as outras seleções na América do Sul. Então, de forma contrária ao que o Pretzel está falando, talvez essa Copa América sirva de uma ótima oportunidade para você tentar recolocar na cabeça dos caras uma série de coisas, de circunstâncias, de padrões, de esquema. É uma seleção que há bastante tempo não joga junto, né? E esse é um problema latente para quase todas as seleções do mundo por causa desse episódio da pandemia. Bom, então vamos para as considerações finais. Teve pouca discordância hoje, eu acho que isso é um reflexo de que quase essas competições aí, elas não são, elas não são tão equilibradas quanto a gente gostaria, né? A discordância não aconteceu porque eu vejo muito mais futebol internacional do que o Nicola. Então ele veio muito na minha carona. Então, por isso que não houve tanta discordância. Ele ia bem. A sandália da humildade é um problema, né? Não chegaram as sandálias que a gente mandou pra você? Eu e o Carbone, a gente mandou dois caminhões, um saindo da casa dele e um, pelo jeito, não chegaram. Pra você, se eu fosse teu amigo, uma chinelada em você, uma chinelada em você. Mas o Pretzel acompanha bem mais campeonatos europeus do que eu, essa é uma grande constatação, uma obviedade. Eu prefiro me ater mais às coisas daqui, mas houve uma outra discordância. Quando ele fala, por exemplo, que a seleção belga não vai... colocou a Dinamarca em quase igualdade de condições. É difícil. É difícil distorcer o negócio, né? Tá bem claro aí, pessoal. Considerações finais agora para Pretzel, porque eu acho que o Nicola já fez as dele. Bom, primeiro, assim, respeitando a Copa América, mas já desrespeitando, eu acho que ela não deveria nem existir nesse ano. Não deveria nem existir, né? Por causa da pandemia, por causa do cansaço. A Conmebol poderia ter um pingo de noção e não fazer a Copa América. Ponto. Mas vai acontecer. E segundo, a Euro é uma mini Copa do Mundo sem Brasil e Argentina, né? Então eu acho que a Euro ela vai trazer muita atenção. Espero que a Euro desse ano ela seja mais técnica do que a de 2016. 2016 foram jogos muito duros, muito físicos, e a gente teve até... não tivemos um grande futebol. Agora não. Agora eu acho que com convocações muito próximas da realidade, né? Eu estou vendo aí, tem forças máximas em todas as seleções. Em todas. Então nós teremos os principais jogadores atuando na Eurocopa. Eu acho que isso é bem interessante. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Tchau! Um abraço.